Muito bom dia, muito boa noite, perdão, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Nesta quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, aqui estamos para meditarmos um pouco mais acerca da palavra de Deus, acerca das coisas de Deus. E nesta noite nós queremos meditar sobre o amor de Deus. A Bíblia nos diz que Deus é amor. A Bíblia nos diz que Deus ama as pessoas. A Bíblia nos diz que o amor de Deus, ele é incomparável, ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele é poderoso. E é um amor que verdadeiramente não espera nada de ninguém em termos de retribuição. Porque se assim fosse, ele nunca pensaria em nos amar, nunca iria nos amar. Porque, como também diz a palavra de Deus, quem é que deu alguma coisa para Deus primeiro, se tudo é dele, se todo mundo pertence a ele, se o que existe e o que não existe, ou seja, o que é visível e o que é invisível, pertence a Deus. Isso significa que nós pertencemos a Deus. Isso significa que aquilo que somos, aquilo que pensamos, também pertence a Deus. Agradar a Deus é outra circunstância, mas pertencer, todos nós pertencemos a Deus, porque Ele nos criou, bem como todas as coisas que existem. Então, por ele ser criador, ele e mantenedor de tudo, porque ele é quem sustenta todas as coisas. O universo não funciona, embora existam as leis da física, existam uma série de leis, o universo não funciona por si próprio. Ele não é um relógio. Ele funciona obedecendo a uma ordem determinada ou pré-determinada, segundo aquele que o criou, que tem toda a sabedoria do mundo e além desse mundo. É uma sabedoria eterna, que sabe como as coisas têm de funcionar, por que funcionar e os limites do seu funcionamento, bem como o seu alcance e até mesmo a sua duração. Este Deus escolheu nos amar. E escolheu nos amar, como disse, porque Ele quis assim. Nunca nenhum de nós deu nada para Deus para merecer o amor dele. No plano humano, muitas vezes as pessoas querem conquistar alguém, e não apenas no sentido amoroso ou romântico, mas conquistar a amizade ou conquistar a atenção ou o respeito de alguém, inclusive no campo profissional, dando alguma coisa ou oferecendo alguma coisa, um presente, uma cortesia, qualquer coisa assim. Mas como já dissemos, tudo que existe já pertence a Deus. Então nenhum de nós jamais poderia dar qualquer coisa a Ele que já não pertencesse a Ele. E, além de tudo, sendo o homem um ser racional, o homem precisa escolher, precisa optar em amar a Deus. Mas como é que o homem amaria a Deus? Ou como é que o homem faria essa opção se Deus mesmo não revelasse o seu amor pelo homem que criou com tanto amor, com tanto carinho, e a quem disse é muito bom. Porque no sexto dia, quando o homem foi criado, a Bíblia diz lá em Gênesis, e viu Deus que era muito bom. Então simplesmente Deus escolheu nos amar. Mas o amor de Deus vai além de ter nos amado, mesmo antes da criação e no instante em que viu a sua obra terminada.
Assim que o pecado entrou no mundo e Deus viu o sofrimento que ao homem iria acontecer, Deus também, por amor, já havia providenciado uma maneira do homem ser salvo do terrível destino que lhe aguardava. Porque Deus é santo. O lugar onde Deus está é santo. Logo, para quem quer estar ali no mesmo lugar que Deus, não digo em termos temporais, mas em termos atemporais, ou seja, no reino de Deus, no reino celestial de Deus, é preciso também que esta pessoa seja santa. Ora, se o pecado entrou no mundo, se o pecado prejudicou a criação e, obviamente, maculou terrivelmente o homem com coisas muito ruins, como é que o homem iria ser santificado? Como é que o homem poderia superar essa terrível condição para que pudesse estar com Deus no seu reino celestial? Porque Deus não nos fez apenas para estarmos aqui. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso, Ele é tão amoroso, que Ele reserva a eternidade para a coroa da sua criação. A grande questão é aonde se irá passar a eternidade. Vamos examinar o Evangelho de João em seu capítulo 3, e versículo 16, e depois vamos ver também, junto com o 16, vamos ler também o versículo 30. Vida eterna. Ora, quando eu estou usando a nova versão internacional, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós vemos algo muito importante, que é a essência de Deus sendo demonstrada. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. É claro que não está falando mundo aqui no sentido do planeta Terra, porque não é o planeta Terra que crê ou deixa de crer, mas o mundo referindo-se às pessoas que nele habitam, as pessoas que ele criou, as pessoas que ele deu vida, dá vida e dará vida ainda. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça. Ora,
aqui nós temos mais uma característica importante nesse versículo e mais uma indicação daquilo que Deus quer. Deus não deu o seu Filho unigênito por um motivo qualquer, para ser um marco na humanidade, para ser um marco temporal antes de Cristo e depois de Cristo, para dizer que ele era o melhor de todos, o maior de todos apenas, e, poxa, que pena que ele morreu. Deus não deu o seu Filho unigênito porque ele quis apenas coisas pequenas, apenas coisas ínfimas, para que o Filho dele viesse à Terra, vivesse aqui, deveria ter um motivo enorme, deveria ter um motivo à altura desse envio. E quando nós falamos deu o seu Filho, nós não podemos deixar de mencionar que Deus não mandou seu Filho e o seu Filho teve que obedecer e pronto. No texto bíblico, eu digo texto bíblico, a Bíblia completa, nós podemos ver claramente que Jesus quis vir. Ele viu o amor do Pai. Ele estava com o Pai no momento da criação do homem. Tanto que quando Deus disse que ia criar o homem, o verbo que Deus utilizou ali foi um verbo no plural, na primeira pessoa do plural. Façamos o homem. Ora, se Deus estivesse ali sozinho, ele não iria falar façamos. Ele poderia ter dito eu farei, ou vou fazer agora. Quando ele diz façamos, ele estava se referindo a ele, Pai, mas também ao Filho e também ao Espírito Santo. Por quê? Porque também no texto bíblico, lá em Gênesis, capítulo 1, a gente vê que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós temos a Trindade ali. Nós vemos que deu o seu Filho unigênito e Jesus quis vir para que todo o que nele crer não pereça. Ou seja, Jesus não veio apenas ensinar boas obras, Jesus não veio apenas ensinar o verdadeiro sentido do amor de Deus, não veio apenas revelar o amor de Deus, não veio trazer cura para as pessoas, embora ele tenha curado milhares de pessoas, não veio libertar as pessoas endemoniadas apenas. Ou seja, tudo que Jesus fez em seu ministério terreno não foi algo temporal e não foi algo para se findar na sua morte. Na verdade, a sua morte, aleluia, seria e foi o início de algo completamente retumbante no reino celestial. Ora, para que todo que nele crer não pereça, ele está dizendo três coisas aqui. Todo o que nele crer não diz um ou outro. Essa possibilidade não está sendo facultada ou não está sendo oferecida para 2 ou 3 ou 4 pessoas. É todo aquele que nele crer, é efetivamente todo aquele que tem possibilidade de crer. Todo aquele que pode exercer o seu direito de escolha, pode exercer essa escolha diante de Deus. Não é algo que Deus programou uns para serem salvos e Deus programou outros para sofrerem eternamente. De jeito algum, isso não é amor de Deus. Embora haja correntes que pensem na doutrina da predestinação, essa eu não concordo e coloco isso de modo expresso, de modo claro aqui, porque embora alguns textos possam até favorecer esse tipo de pensamento ou doutrina, no contexto da palavra de Deus, eu não encontro apoio, apenas para que algumas pessoas serão salvas, não porque estão exercendo a sua escolha, mas porque quando nasceram já foram predeterminadas ou programadas por Deus para que somente aquelas pessoas
fossem salvos. Não. Para que todo o que nele crer não pereça. Porque, do contrário, se alguém já nasce, digamos assim, programado para não crer, ou debaixo da sina de não crer, como é que o texto diz para todo o que nele crer? Então, é um texto que não deixa margem, penso, para dizer que todo o que nele crê é aquele que Deus já havia separado para crer. Não vejo assim, muito pelo contrário, é a escolha do ser humano. E que escolha é essa? É aquilo que muita gente não gosta, mas é verdade, chamada livre-arbítrio. Esta é a situação, livre-arbítrio. E por que esse livre-arbítrio existe? Existe desde o Gênesis também. Quando Deus falou, olha, tem aqui todas as árvores do jardim, todas elas têm frutos apetitosos, todas elas são bonitas, agradáveis à vista, você vai poder comer de qualquer uma. Você vai poder comer fruto de qualquer das árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então colocou diante do homem todo o jardim. Ele poderia comer os frutos de qualquer das árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, o homem foi enganado, o ser humano foi enganado, e lá foi ele provar do único fruto, da única árvore no meio de inúmeras árvores com frutos igualmente apetitosos e desejáveis à vista, que ele não poderia comer. Muito embora ele tivesse sido enganado, tanto o homem como a mulher, ele ali exerceu uma escolha. Qual escolha? Acreditar e obedecer no que Deus havia falado, ou acreditar e atender àquilo que Satanás havia falado, colocando dúvida no coração dele em relação àquilo que Deus havia falado, ou querendo reinterpretar, melhor dizendo, o que Deus havia falado, com um propósito único de fazer o homem cair e macular a criação do Deus amoroso. Por isso diz, para que todo o que nele crer não pereça. Aqui tem mais outro detalhe, não pereça. Ora, quando diz não pereça, não está se referindo, obviamente, a ninguém vai morrer. Não. Ao contrário, Hebreus capítulo 2 diz claramente, ao homem está, Hebreus capítulo 11, perdoe-me pela referência equivocada, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ora, se está dito, ao homem está ordenado morrer uma só vez, então é óbvio que todos vamos morrer. Todos vamos morrer. Não há um só homem que não vá morrer. A grande questão é, então, referência a algo que vá além dessa vida terrena. Ora, se vai além dessa vida terrena, é óbvio que está falando de um perecimento que é mais severo, mais grave, muito mais sofrido, muito mais dolorido do que a morte terrena. Está se referindo a uma morte que é incomparavelmente pior ou difícil do que apenas a morte terrena. É muito claro quando nós lemos nesse versículo que Deus não deseja que o homem pereça. Então, como já dissemos, não é o perecimento terreno, mas sim o perecimento daquele que vai durar pela eternidade. Ora,
como dissemos, está aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então, entre a morte e o juízo, não há etapas intermediárias, não há graduações, não há absolutamente nada a passar, digamos assim. O homem está destinado, ordenado a morrer uma só vez e depois disso a enfrentar o juízo. Porque assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aleluia! Entendem agora porque diz, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna? É exatamente por isso. Porque se um homem estivesse destinado a morrer mais de uma vez, então o sacrifício de Jesus teria sido em vão. E Hebreus deixa muito claro isso. O sacrifício de Jesus foi único e foi de uma vez por todas. Quando Jesus disse na cruz, antes de expirar, está consumado, isso quer dizer que não havia absolutamente mais nada a fazer. Aleluia! E não apenas porque ele não poderia fazer mais nada. Quando Pedro quis defendê-lo, assim que os emissários dos sacerdotes foram lá capturá-lo com os soldados, Pedro logo sacou a espada e Jesus o repreendeu e disse: não, não faça isso. Você acha que se eu não quisesse, se eu não quisesse, eu oraria agora ao Pai. E se eu quisesse, eu oraria agora ao Pai. E ele me enviaria 12 legiões de anjos. Eu não estou aqui desamparado, Pedro. Eu não preciso da sua espada, eu não preciso da sua interveniência, eu não preciso da sua interferência, eu não preciso da sua força humana, eu não preciso da sua impetuosidade, da sua ira. Guarda a espada, guarda tudo isso. Eu tenho que cumprir a vontade de meu Pai e eu vou ser obediente até o final. Ora, quando Jesus disse está consumado, ele quer dizer, não há absolutamente mais nada que tenha ficado para trás por fazer. Não há nada inacabado. Tudo que precisava ser feito para que o homem conhecesse o caminho, a verdade e a vida, ou seja, ele mesmo, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse Jesus, aleluia, que não ficou morto, ressuscitou, esse Jesus abriu o caminho para a entrada nos céus. E qual é o ingresso, digamos assim, né? Para todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Poxa, pastor, quer dizer então que basta crer em Jesus? Sim, basta crer em Jesus. Só com um adendo, não é crer no sentido de, eu acredito em Jesus, como eu acredito, por exemplo, agora, na cortina que está aqui atrás de mim, porque eu estou vendo a cortina. Eu pego nessa cortina, eu sei que essa cortina existe. Como eu creio que agora é noite, porque eu vejo que é noite. Mas o que isso representa para mim e o que isso representará para mim? Quando eu digo eu creio em Jesus, eu estou dizendo que eu creio naquilo que Jesus fez, porque ele veio e aquilo que ele me promete por crer nele. E não apenas isso, por viver segundo os seus ensinamentos, sendo seu discípulo e assim sendo também obediente ao Pai Celestial. Ora, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, se aquele que nele crer
não irá perecer eternamente, mas vai ter a vida eterna. E nós acabamos de ler sobre a volta de Jesus, aparecerá a segunda vez e vai dar a salvação para aqueles que nele creram e o aguardam, porque ele não é mentiroso, Deus não é mentiroso, Deus não mente para ninguém, Deus não é homem para mentir. Ora, o que vai acontecer com aquele que não crer em Jesus? O que vai acontecer com aquele que não acreditar no testemunho de Jesus e por isso também não acreditar que Deus o enviou como o Messias ou como o Salvador da humanidade? Porque Jesus não veio só para ser o Salvador dos judeus. Ele veio para ser o Salvador da humanidade, porque senão diria aqui, para que todo judeu que nele crê não pereça. Não diz isso o texto. Você não vai ver isso em nenhuma versão, você não vai ver isso nos manuscritos antigos. Para todo que nele crê não pereça. Há mais outra coisa. Se você crê em Jesus, se você o aceitou como seu Salvador, se você o confessou como seu Salvador, você recebeu o selo do Espírito Santo, e esse selo não é arrancado de você, não será arrancado da sua vida. Porque senão, Jesus não teria disso. Está consumado. Jesus poderia ter dito então, olha, foi consumado no que me concerne. Agora, para que isso tudo se torne realidade na vida de vocês, é preciso que vocês façam a sua parte. E mantenham-se incólumes na sua fé e não me abandonem, não façam nada e não desistam. Ele diz: está consumado. Pastor, quer dizer então que eu posso ser relapso na minha fé e posso viver como um mundano? É óbvio que não. Porque se Jesus morreu para que você não fosse crucificado, sim, porque Jesus foi crucificado no meu lugar e no seu lugar, no lugar de todas as pessoas, de todas as épocas, em todos os tempos. Se Jesus não morreu em vão, isso significa dizer que tudo que ele precisava ter feito naquela cruz, ele fez. Logo, se eu o confessei como meu Senhor e meu Salvador, e ando em sua presença, e ando obedecendo aos seus ensinamentos, como os discípulos de Jesus fizeram, é claro que a opção que farei daquele momento em diante, é não mais ser escravo do pecado, não mais desejar pecar, não mais procurar pecar, não mais acreditar que o pecado é normal, não mais praticar o pecado, seja de que maneira for. Fomos, naquele momento, instantaneamente declarados santos. Somos santos no sentido de que estamos passando por um processo de santificação. Mas deixamos de ser pecadores? Ainda não. Ainda não. Porque nós estamos aqui ainda nessa natureza carnal e estamos no mundo. Ora, se a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e se todos nós morremos, então é óbvio que o pecado ainda é presente. Nós somos pecadores, porque somos falíveis. Nenhum de nós é perfeito. A diferença é que nenhum de nós é mais escravo do pecado. Eu não busco mais os interesses da carne, eu não busco mais e não quero buscar os interesses da carne ou as coisas que têm um potencial enorme de me afastar da presença de Deus. Pelo contrário, eu agora quero me chegar cada vez mais à presença de Deus, quero me aproximar cada vez mais do amor de Deus, de viver com Deus. Então, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso deixa claro o amor de Deus pelo mundo. E por isso que Jesus veio. Por isso que Deus deu o seu Filho por mim e por você.
Mas há algo que precisa ser completado aqui, nesse texto, que está no versículo 35, ainda em João capítulo 3, versículo 35, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Ora, a palavra tudo não deixa margem para você interpretar absolutamente nada. Concordam? Tudo é tudo. Não é tudo menos isso, tudo menos aquilo, senão já não é tudo. Entregou tudo em suas mãos, temos de pensar que no tudo está a própria humanidade. No tudo está o próprio planeta Terra. Isso significa dizer que ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Não à toa, Jesus falou, pouco antes de ascender aos céus, lá em Mateus capítulo 28, ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, aleluia, até o fim dos tempos. Isso quer dizer, primeiro, que quando João capítulo 3, verso 35 diz: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos, entregou também a autoridade nos céus e na terra, porque ele venceu, aleluia. Mas o que ele faz com essa autoridade? É preciso que outras pessoas sejam salvas. É preciso que outras pessoas conheçam o amor de meu Pai. É preciso que outras pessoas conheçam o amor que eu tenho também, não só pelo meu Pai, mas por todos vocês, e por isso eu vim. O amor soberano de Deus é tão vasto e é eterno, e é tão, muitas vezes, incompreendido, porque Deus não mede esforços para demonstrar esse amor. Ele se doa e ele busca o homem, como buscou antes, como busca agora e como buscará depois até o momento da vinda de Cristo. Pastor, mas o que isso tem a ver com João 3,16? Porque é um texto que fala não apenas do amor de Deus, mas do objetivo de Deus, que é salvar um homem de um destino terrível que lhe aguarda. Isso significa dizer que quando eu falo do amor de Deus, ou quando eu leio João 3,16, eu não posso pensar apenas no amor de Deus por mim. Eu não posso simplesmente pensar teoricamente no amor de Deus pela humanidade. Esse amor soberano de Deus é tão grande que ele deu o seu filho, mas ao mesmo tempo que ele deu o seu filho, ele também deu o mundo ao seu filho. Deus deu o seu filho ao mundo, mas deu o mundo ao seu filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu fui alcançado por essa palavra. Eu fui alcançado por essa mensagem. Eu fui alcançado por essa verdade. Boa nova. Você foi alcançado, mas há muitas outras pessoas que ainda não foram alcançadas e precisam ser alcançadas. Isso significa dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que você precisa amar da mesma maneira como Jesus amou. O amor de Deus está em você, mas é preciso que haja em você e em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aleluia, quando ele veio, quando ele sujeitou-se a vir em forma humana, e sabendo que aquilo que lhe aguardava era a morte de cruz. Mas ele não abriu mão. Não abriu mão de obedecer ao Pai, não abriu mão de nos amar, como também Deus
não abre mão de amar a mim e amar a você. Deus não abre mão de amar ninguém. Por isso eu não consigo pensar num Deus que ama alguns e outros já não ama. O amor de Deus é para todos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então o povo dele precisa estar fincado, arraigado mesmo nesta palavra e nesta verdade. Ou seja, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, mas também ao próximo como a mim mesmo. Jesus sintetizou os 10 mandamentos de forma soberba, maravilhosa, em dois únicos mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. De todo o teu coração. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar, temos que exercer esse amor e temos que nos portar de uma maneira que esse amor de Deus em nossas vidas e por meio de nossas vidas seja evidente. De que maneira, então, nós temos que fazer com que esse amor chegue até as pessoas? Nós temos que amar da mesma maneira como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Por isso o apóstolo Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele abriu mão de várias coisas que ele tinha. Mesmo todo conhecimento e aprendizado, ele considerou inferiores à graça que ele recebeu quando Jesus o encontrou no caminho de Damasco. Da mesma maneira, embora Deus muitas vezes nos depósitos propriedades, conhecimento, inteligência, sabedoria, nós temos que usar tudo aquilo que Ele nos dá, não necessariamente para o nosso proveito, mas para glorificar o nome dEle. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, para que nós clamemos a Deus, nós temos que estar com o amor de Deus no nosso coração. Porque nós só oramos e só suplicamos, só levamos a Deus em oração, por exemplo, aquilo que está também no nosso coração e que tem importância para nós. Então eu pergunto, onde está a importância de missões em seu coração? Onde está o amor às pessoas em seu coração? Quantas vezes já nesses primeiros meses de 2021 você já clamou a Deus pela salvação das pessoas? Em tempo de pandemia, muitos de nós estão orando por cura de pessoas enfermas, inclusive de conhecidos e familiares, ou mesmo não conhecidos, servos de Deus e servas de Deus que estão lutando pela vida. Estamos orando para que Deus conforte e console o coração daquelas pessoas que Ele já chamou à sua presença. Mas quantos de nós já estamos orando, ou iremos manter as orações, para que, independentemente de pandemia, o amor de Deus alcance as pessoas em toda a face da terra? Que nós levemos, aleluia, o nome de Jesus a todas as pessoas. Mas, pastor, eu não posso ir. Mas você pode orar. E Deus ouvirá a sua oração. Em levantando pessoas, levantando obreiros, levantando trabalhadores para, aleluia, trabalharem na sua seara. Você pode orar e suplicar para que Deus use qualquer coisa, qualquer ferramenta, qualquer tempo, qualquer coisa, para preparar os corações para receber a mensagem do Evangelho aqui e no exterior. Muitas vezes eventos que são inexplicáveis, eventos que nós não conseguimos interpretar, são eventos que estão já nas mãos de Deus, estão sendo usados por Deus, foram enviados por Deus para preparar o coração das pessoas para receberem a mensagem do Evangelho. Porque nós entendemos que precisamos de Jesus quando compreendemos a nossa finitude, quando compreendemos a nossa mortalidade e quando compreendemos que Jesus tem algo muito melhor preparado para nós. E por isso ele diz:
vou preparar-vos lugar. Mas isso só queremos, perdão, só desejamos quando entendemos que o que Jesus fez teve uma razão, teve um motivo, e o principal motivo esteve, está e estará no amor de Deus por nós, que viu a nossa miséria, que viu a nossa situação e disse: não posso permitir que todos eles pereçam. Não posso obrigá-los todos a serem salvos. Eu não vou impor o meu amor a eles. Eu não vou impor a minha vontade a eles. Mas eu vou deixar bem claro que o meu amor foi expresso na coisa mais preciosa e importante que eu tinha, que eu tenho, que é meu filho. Eu vou suportar ver meu filho ser chicoteado, cuspido, esbofeteado, zombado, escarnecido e depois ser crucificado injustamente, porque jamais errou, jamais pecou, por causa da humanidade. Naquele momento, eu fico imaginando qual foi o sentimento que houve no coração de Deus. Talvez eu possa pensar, em termos humanos, que Deus sofreu. Mas eu posso afirmar com certeza que, uma vez que Deus é amor, não deixou em nenhum momento de existir no coração de Deus o amor pela humanidade, ainda que a humanidade estivesse naquele momento crucificando o seu único filho. Então ore, oferte. Ah, pastor, mas eu só tenho R$ 1 para ofertar. Se nós pensarmos nas nossas limitações, dificuldades, impossibilidades, muitas coisas não vão realmente acontecer, não porque Deus não pode fazer, mas porque nós não nos apresentamos diante de Deus. Quando Jesus fez a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, um rapazinho, um jovenzinho ali estava. 5 pães e 2 peixes. Era o que ele tinha. Ora, como é que ia alimentar aquela multidão? Ele poderia muito bem ter pensado: bom, isso aqui é meu lanche, isso aqui é meu farnel, meu almoço. Como é que eu vou dividir com todo mundo? Não tem como, é humanamente impossível. Mas o que ele tinha, ele deu. Ele não se guardou, ele não se amarrou, ele não ficou pensando: mas se eu der, eu vou ficar sem. Não. Ele entregou aos discípulos, os discípulos foram lá e entregaram. Eis aqui, um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. Está aqui. Com esses 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou toda aquela multidão. Então, se você pode dar R$ 1 mensal para missões, ou nacionais, ou mundiais, ou para ajudar um outro missionário, não pense que isso é desprezível. Não pense que isso não vai adiantar nada. Não pense que isso não vai suprir absolutamente nada. Você e eu, de fato, nunca vamos suprir absolutamente nada. Porque eu sou limitado, você é limitado, mesmo todas as pessoas são limitadas. Mas o nosso Deus é o dono da prata e do ouro. Em suas mãos não há limitação para coisa alguma. Então ele pode fazer muito além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. E você também pode participar, apoiar a obra missionária. Você pode também ir, eventualmente, fazer uma viagem curta, fazer um trabalho temporário, fazer uma viagem curta, apoiando, conhecendo o campo missionário. Meu irmão, eu lhe garanto, porque eu já vivi isso, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você vai viver coisas, você vai ver o amor de Deus no campo de uma forma muito diferente do amor de Deus que você vê na igreja.
É o mesmo Deus? Sim, é o mesmo Deus. Mas ali no campo, a necessidade é tão grande, é tão premente, que o poder dele se manifesta e o amor dele também se manifesta de modo diferente e necessário para que aqueles que ainda não o conhecem conheçam-no como único e verdadeiro Deus. Ocupe seu coração e sua mente com as coisas de Deus. Ocupe seu coração e mente com a palavra de Deus. Ore de maneira decisiva. Ore com uma entrega tal e oferte com uma entrega tal e se apresente para ajudar de alguma maneira. E você vai ver as coisas que Deus vai fazer na sua vida, por meio da sua vida. Esses reflexos certamente irão alcançar a sua casa, a sua família, bem como também irão alcançar a sua igreja. Muitos movimentos missionários começaram assim. E muitos episódios de avivamento começaram assim. Se você quer ter esse amor de Deus, não perca seu tempo com as coisas desse mundo. Eu digo, não se envolva com discussões, não se envolva com falatórios, não se envolva com outras coisas que o afastem da presença de Deus, do querer de Deus. Se o nosso coração ficar impregnado com discussões e com debates humanos, não que a gente não tenha que conhecer e saber se posicionar, mas a nossa postura ela tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Quem é que vai clamar a Jesus para que envie ceifeiros para a sua seara? São as pessoas do mundo? São as pessoas preocupadas com política? De novo, não é que nós tenhamos que ser alienados, mas o papel da igreja, o papel do servo de Deus no mundo é muito claro. Nós temos que obedecer a Jesus, temos que seguir a Jesus e ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que nos caracteriza e é exatamente isso que nos diferencia. Essa conduta não é esperada do mundo ou das pessoas do mundo. Essa conduta é esperada em nós e por nós, do ponto de vista e da visão de Deus. Deus o abençoe, que Deus o conduza, que Deus o oriente e que Deus o desperte, para que o amor dele em seu coração seja direcionado para as coisas que efetivamente glorifiquem o nome dele, para as coisas que efetivamente farão de você um discípulo ou uma discípula, que obedecem a Jesus e que cumprem e fazem a sua vontade. Como ele disse, o poder me foi dado nos céus e na terra. Agora eu quero que vocês vão e ensinem e batizem, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ordenado. Se você aprendeu o que Jesus ensinou, o que Jesus ordenou, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que praticar, bem como eu e como qualquer servo de Deus. Os frutos serão apresentados pelo agir e pelo mover do Espírito Santo. Mas é preciso que nós nos coloquemos na nossa posição. E a posição de um servo de Deus, a posição daquele que crê em Jesus, não pode ser a mesma posição daquele que ainda não conhece a Deus, daquele que ainda não entregou sua vida a Jesus. Correto? Deus o abençoe e o desperte e lhe dê uma noite tranquila, de paz, de repouso em sua presença. E um final de semana ainda muito abençoado por Deus. O Senhor assim o abençoe em nome de Jesus. Amém.